Miguel contava horas como quem conta preces. Havia aprendido o ofício com o pai entre engrenagens minúsculas e resinas de óleo, num tempo em que os relógios marcavam encontros e despedidas. Agora, aos 50 e poucos, vivia rodeado deles como se cada mostrador fosse um parente antigo. Relógios de parede com ponteiros finos, de bolso com tampas gravadas, despertadores com sinos enferrujados. O tic-tac denso da loja preenchia os vazios que a palavra era incapaz de atravessar. A rua lá fora estava tomada pela neve. A cidade pequena parecia um quadro silencioso. As luzes amarelas das casas, os postes arqueados sob o peso branco. Crianças cujo riso vinha distante e abafado. Miguel olhava pela janela empoeirada e via os flocos caírem com a mesma obstinação com que os ponteiros avançavam, um depois do outro, implacáveis, sem pressa, ao alcance das mãos. Sobre a bancada, um retrato antigo. O rosto suave de sua esposa, Soraya, com um sorriso que parecia ter guardado a promessa de muitos natais. Ele passava os dedos calejados pela moldura, como quem tenta sentir a textura de um sono antigo. A loja exalava memória. O cheiro de metal aquecido misturava-se ao aroma do café que há muito esfriara num bule de esmalte. Cada relógio trazia uma história. Um relógio de bolso que voltara dos ombros de um pai de família. Um carrilhão que uma vez tocou num casamento. Um relógio de parede que ainda lembrava as sinfonias da missa dominical. Miguel os ajeitava, limpava engrenagens, ajustava molas. Ao consertar, mexia também em lembranças. Entre peças minúsculas e lupas, ele refazia o mundo que havia perdido. Havia dias em que o silêncio era quase físico. Uma cortina que abria e fechava com o vento. Nesses dias, Miguel conversava com os relógios, não esperava resposta. Mas acreditava no consolo de ouvi-los juntos, como se o tic-tac fosse um coral discreto sustentando sua presença. Em noites mais longas, quando as sombras ocupavam o balcão e a lâmpada emitia uma luz amarelada, ele lembrava dos natais que partilharam. A mesa pequena, as mãos entrelaçadas, o riso de Soraya ao desembrulhar um presente simples. O tempo, pensava, fora generoso e também cruel. Dera-lhe anos suficientes para amar e poucos para se despedir. Ao dobrar um lenço, encontrou uma carta amarrotada no bolso do casaco dela. Era uma receita de bolo e uma frase escrita de próprio punho. Viva cada minuto como se fosse um presente. Miguel sorriu, uma fissura de calor no peito. O relógio grande da vitrine marcou o meio-dia. Suas 12 badaladas ecoaram pela loja e pela cidade coberta de neve, lembrando que, apesar de tudo, o tempo continuava a oferecer ocasiões. Ele pegou uma chave inglesa, voltou ao trabalho. E por trás do som constante dos ponteiros, algo suave começou a nascer. Uma vontade tímida de escutar, não só o tic-tac, mas também o mundo que ainda batia lá fora. Chamaram Miguel, quando a praça já dormia sob uma grossa camada de neve e as luzes natalinas piscavam tímidas nas janelas. Diziam que o relógio da torre se dera por vencido. Os pompeiros haviam parado e o sino calara-se, como se o tempo ali tivesse tomado fôlego e decidido não mais seguir. A escada de madeira rangeu aos seus passos. Cada degrau trazia o cheiro de pinho envelhecido, fuligem e umidade. A lâmpada que carregava projetava um círculo amarelado que tremia com sua respiração. Além do feixe, a escuridão guardava teias e livros de missa empilhados. No topo, as engrenagens se erguiam como esqueletos de ferro, com crostas de ferrugem e vitrais cobertos de gelo. O mostrador estava congelado. Pequenos cristais salpicavam as frestas do vidro e os ponteiros marcavam um instante suspenso. Miguel tocou o metal e sentiu um frio que não vinha só do inverno. Vinha da mesma ausência
que o acompanhava desde a morte de sua mulher. As lembranças vinham como peças soltas. O som de um riso ao abrir uma caixa de relógio, mãos que ajustavam a gola do casaco, um relógio de bolso guardado como promessa. Trabalhou em silêncio. As ferramentas pareciam extensões dos dedos que tantos anos contaram horas para outros. Raspar a ferrugem, soprar o pó, ajustar a folga das rodas. Cada gesto exigia paciência e respeito. O tic-tac que procurava não era apenas mecânico. Era a esperança que tentava atravessar sua resistência. Lá embaixo, a Praça Branca era uma aquarela de sombras e luzes. Moradores observavam de longe, enrolados em casacos, como se a cidade inteira prendesse a respiração para ouvir o primeiro som. Um coro, distante, entoava frases de Natal que subiam em clarins tênues pela torre. Quando Miguel acertou o escapamento e deu corda, um primeiro tique saiu tímido. O pêndulo respondeu, lento, depois firme. O som foi crescendo até romper o silêncio. O sino, acordado, despejou badaladas que desceram como chuva quente sobre a praça gelada. Ao recolher as ferramentas, Miguel ficou um momento no batente, olhando o mostrador girar. Não fora apenas o metal que restaurara. Havia refeito um compasso dentro de si. A cada badalada, sentiu que o tempo oferecia outra chance, não para apagar o passado, mas para preenchê-lo com gestos presentes. Desceu a escada, mais leve. A neve continuava a cair, cobrindo passos e lembranças. E o som do relógio seguia, constante como um convite. Cada segundo, agora, parecia um presente a ser entregue. A campainha da relojoaria tilintou como um pequeno sino quando a porta se abriu. A rua estava coberta por um lençol de neve que brilhava sob as luzes natalinas. Dentro, o cheiro era de latão polido, óleo e madeira, o aroma dos anos guardados em caixas e gavetas. Miguel levantou os olhos do microscópio surpreso com a interrupção. Aos seus pés, entre flocos ainda suspensos, uma menina apoiava-se na soleira com um cachecol vermelho envolvendo o pescoço como uma bandeira. Ela era miúda, de olhos vivos e atitude decidida. Nas mãos trazia um relógio de bolso gasto, o metal escurecido pelo uso, o vidro riscado como se guardassem mapas de memória. Colocou a testa sobre o balcão com cuidado, como se depositasse um segredo. "Bom dia", disse ela, sem timidez. O relógio do meu avô parou. Ele fala que o tempo às vezes se cansa, mas eu acredito que o tempo é o maior presente que Deus nos deu. O senhor pode consertar? Havia tanta fé naquela frase que Miguel, por um momento, esqueceu a propriedade do ofício e escutou como quem escuta uma oração. Observou as mãos pequenas de Clara, os dedos que haviam talvez dado corda no relógio milhares de vezes. Algo no tom da menina quebrou a crosta de silêncio que, nos últimos anos, recobriu sua loja. Enquanto ele abria o fundo do relógio, Clara passou entre as prateleiras. Seus olhos pousavam em brinquedos antigos, peças soltas, engrenagens que pareciam flores de metal. Perguntava o nome de cada ferramenta. Repetia perguntas simples. Por que os ponteiros voltam? Por que o tempo não espera? Cada interrogação puxava de Miguel lembranças que ele tentava não tocar. Risos de outras manhãs, uma xícara de café dividida, mãos que já não ajustavam mais. Quando limpou uma roda dentada, Miguel falou sem pensar sobre o relógio da igreja. O sino, que ficara mudo. Clara ouviu como quem ouve uma promessa. Com a seriedade de quem faz uma proposta justa, ofereceu. "Podemos consertar juntos? Eu trago canções e chocolate quente. O senhor me ensina a cuidar das engrenagens." O convite foi o estalo que soltou algo dentro dele. O sorriso que surgiu em Miguel foi pequeno, mas verdadeiro. E o tic-tac que voltou a ecoar do relógio de bolso pareceu ter outro timbre. Menos obrigação, mais esperança. "Cada tique é uma escolha", disse ele, estendendo a peça para que a menina ouvisse.
A gente pode gastar com medo ou gastar com amor. Clara fechou os olhos como quem aceita um presente. Antes de partir, deixou um bilhete. Trago o tempo, trago o lanche. Miguel guardou-o num manual antigo e sentiu algo se recompor, sutil e firme. Ao fechar a porta naquela noite, com o bilhete no bolso, a neve lá fora parecia menos fria. Havia agora um plano. Na manhã seguinte, subiria à torre da igreja junto daquela menina de cachecol vermelho e olhos que mediam o tempo com a inocência da esperança. O relógio da cidade poderia voltar a bater, e talvez com ele, corações também. A lâmpada sobre a bancada derramava um círculo âmbar que transformava arruelas e molas em pequenos lagos de luz. Lá fora, a nevasca abafava a cidade. Dentro, Miguel sentiu o calor da oficina, como se fosse um corpo vivo que ainda respirava. Trabalhar nos mecanismos sempre fora mais do que um ofício. É a conversa com o tempo. Cada peça retirada, cada engrenagem polida, devolvia lembranças como pedras rolando rio abaixo. Entre as peças, algo chamou sua atenção. Um pino microscópico, perdido entre resíduos de óleo, tão polido que devolvia o reflexo da vela. Ao segurá-lo com a pinça, Miguel viu mais do que metal. Viu por um instante um véu esvoaçante e o riso dela sobreposto ao brilho. A imagem foi fugaz, como quando uma porta se abre e um aroma atravessa a casa. Sem pensar, pegou o relicário que sempre guardava no avental. A foto, antiga, caiu nas suas mãos. Ela jovem, o sorriso largo, olhos que pareciam guardar um segredo gentil. Havia um fio de cabelo preso na dobra do papel, e Miguel deixou-o escorregar entre os dedos, como se devolvesse algo ao passado. Recordou as últimas palavras dela. Não conte os segundos por medo, conta-os por amor. A frase soava agora como bússola. O pino, simples, discreto, não era apenas peça sobressalente. Era a chave para reiniciar o compasso de uma torre inteira. Ao encaixá-lo, as mãos tremiam, mas não só de frio. Havia decisão no gesto, escolher continuar. Quando o mecanismo voltou a respirar, o ponteiro deu o primeiro passo e o tique ecoou pela torre como um pequeno milagre. O som trouxe consigo memórias e esperanças, como se a cidade inteira tivesse ouvido e reconhecido o convite. Miguel pousou o relicário sobre a bancada e olhou pela janela embaçada. Clara apagava a vitrine da igreja. Alguém entoava uma canção distante. Uma família passava, entrelaçada, a caminho de casa. Entendeu então que consertara mais que um relógio. Reabrira a possibilidade de usar o tempo como presente. Guardou as peças com cuidado, alinhou as ferramentas e, pela primeira vez em muito tempo, contou cada segundo, não para sofrer, mas para lembrar-se de amar. O pino encontrado ensinara-lhe que mesmo as menores peças perdidas podem restaurar mundos inteiros. A véspera de Natal entrou na cidade como uma nota prolongada, lenta, clara, impossível de ignorar. A praça em frente à igreja estava tomada por passos abafados na neve. Lanternas tremeluziam nas janelas e o ar cheirava a cedro, cera e sopros de chocolate quente. Miguel subiu os degraus da torre com a chave ainda quente na palma. Suas mãos, manchadas de graxa, pareciam carregar mais do que metal. Traziam lembranças que latejavam. Dentro, o templo estava aconchegado por velas. Guirlandas de pinho enfeitavam as paredes, e o coro infantil abriu os cantos com vozes tímidas como flocos. Os acordes preencheram as frestas do silêncio que havia habitado a oficina de Miguel por tanto tempo, e aos poucos dissolveram a rigidez dos rostos. Havia crianças com cachecóis enrodilhados, pais que seguravam as mãos como quem segura promessas e vizinhos trocando olhares de quem traz um segredo a ser perdoado. Clara segurava uma vela que tremia, e o seu rosto parecia feito de luz. Ao lado dela, Miguel apoiou a mão suja sobre o mecanismo antigo. Quando girou a chave,
O clique metálico soou como uma oração. O relógio suspirou e, primeiro timbre a timbre, voltou a marcar os segundos. O som era humilde, mas suficiente para reordenar o tempo da cidade, como se cada batida recolocasse um pedaço da vida no lugar. Com o tic-tac, as vozes cresceram. Canções encheram o ar e, entre um refrão e outro, conversas se abriram. Alguém pediu perdão em voz baixa. Outro, que há anos guardava raiva, deixou que um abraço acontecesse. O perdão não veio de súbito, mas como uma chuva fina que umedece a terra cansada. Suave, insistente, curativa. Miguel sentiu memórias subirem-lhe ao peito. O riso da esposa em tardes de inverno, os ponteiros de prata na relojoaria, mãos que ensinavam sem pressa. Clara apertou sua palma, um gesto pequeno que dizia: há tempo ainda. Ele permitiu-se então sentir o alívio do perdão. Não o perdão grandioso anunciado, mas o doméstico e inteiro, aquele que se dá entre olhares, nas frestas das mãos dadas. Quando o sino bateu à meia-noite, as badaladas atravessaram o nevão como cordas de luz. Na saída, vizinhos se demoraram em despedidas, prometeram visitas, remendaram convites antigos. Miguel ficou um instante na janela, observando os flocos que caíam densos e as gotas que brilhavam nos vidros sob o contraluz das velas. Cada reflexo parecia um segundo multiplicado, um presente. Ao sair, Clara sussurrou: tempo é o que nos deram. Use-o bem. Miguel guardou a chave no bolso, o coração mais leve. A cidade seguiu cantando, e o relógio no alto continuou a contar. Não apenas horas, mas os gestos que fazem delas vida. Na noite fria, as luzes dentro das casas pareciam dizer o mesmo: perdoar, amar e estar. Porque o tempo passa, mas o calor que damos uns aos outros permanece. O primeiro badalar veio como um sopro que varreu o resto da noite, profundo, compassado e estranhamente íntimo. Pareceu atravessar as pedras da praça, entrar pelas frestas das janelas e pousar nos ombros de quem caminhava, ainda atônito pela manhã gelada. Miguel parou, sentiu o som nos dentes e nos ossos, e pela primeira vez em muito tempo, permitiu que a emoção traduzisse-se em silêncio. O relógio da torre batia, e com cada batida a cidade respirava mais livre. A neve, que até poucas horas parecia prisão, transformara-se numa paisagem de brilho suave. O sol nascente tingia de dourado os flocos, e das janelas vinham luzes amareladas que pareciam lareiras emolduradas. Pessoas saíam de portas entreabertas, embrulhadas em xales, trocando olhares e sorrisos que tinham a pressa de quem descobriu um presente. Crianças corriam, deixavam rastros, e o riso delas fazia eco com o repicar do sino. A praça antes deserta era agora tecido de pequenas conversas e gestos lentos. Clara surgiu entre a multidão como uma nota clara numa canção conhecida. Trazia desenhos rudimentares e uma confiança que só os pequenos têm. O tempo é um presente, parecia dizer cada traço. Miguel ofereceu o braço sem pensar, e não houve entre eles cerimônia, apenas companhia. Ao lado dela, reconheceu que não precisava carregar a memória de sua mulher como um cárcere. Recordá-la era daquele momento em diante um ato de partilha. Voltando à oficina, puxou as cortinas para que a luz entrasse e deixou que a cidade lhe trouxesse clientes e histórias. Um velho pediu o ajuste de um relógio de bolso que parara no dia do nascimento do neto. Uma mãe trouxe um relógio de cozinha herdado. Um rapaz trouxe um presente para a avó. Miguel consertou molas e ouviu relatos, reparou fechaduras e recontou memórias. E entendera que consertar não era apenas remendar metal, mas também restituir tempo às pessoas. Na praça, um coro improvisado começou com vozes trêmulas, que logo se firmaram. Clara liderou as palmas e os refrões, e cada segundo marcado pelo sino
parecia oferecer uma nova chance. Pedir perdão, dizer obrigado, abraçar. Miguel sentiu o luto amaciar, não porque tivesse esquecido a dor, mas porque a dor encontrara lugar ao lado do afeto. Ele escolheu ali, a cada badalada, viver o presente, permitir-se rir, conversar, envolver-se. Cada segundo passou a ser um recomeço, um convite repetido que ele prometeu aceitar. Quando o relógio soou mais uma vez, Miguel olhou para o céu claro, deixou que o sol o aquecesse e, no silêncio que ficou entre as batidas, sorriu. Não era o fim da saudade, mas o início de um tempo novo, feito de muitos pequenos começos.